Olá pessoal, estamos com mais um vídeo aqui no nosso canal Em Breve um Poliglota e hoje é a nossa 14ª aula de espanhol, de espanhol. E como eu sempre peço, se você ainda não assistiu a nossa aula, por favor, clique no quadradinho que está aparecendo na sua tela, escrito aula 13, para você poder ficar a par de todas as nossas aulas para não perdê-las, ok? Bom, hoje nós vamos falar sobre o presente dos verbos irregulares, tá? Que é uma continuação do assunto anterior que nós estávamos estudando, só que a parte 4, tá? Esses verbos irregulares da aula de hoje são os mais estranhinhos, são os verbos que fogem muito das regras, né? Exceto as terminações que têm algum vestígio que lembra as terminações anteriores. Mas eles são os mais diferentes, tanto é que para falar qual verbo segue o mesmo estilo, a gente não encontra, ok? Mas vamos lá. Começando aí com os pronomes, né? Yo, tu, ele, para marcar a terceira pessoa do singular. Nosotros, vosotros, ellos, que é para marcar a terceira pessoa do plural. Então vamos começar com o verbo dar. O verbo dar, ele tem essa terminaçãozinha ar, né? E na primeira pessoa, ele já dá essa diferença, né? Porque era o o que marcava a primeira pessoa. E nesse caso foi um o e ainda um y, né? Então, doi, yo doi. Assim lá como o verbo ser, soy. Só que eu não posso dizer que eles são iguais, porque o dar termina em ar, né? E o ser em er. Aí o dar vai para doi, o ser vai para soy. Só que depois o ser muda completamente e já não segue mais igual o dar. Então por isso que eu falei, não tem verbos para a gente poder comparar, que nem eu fiz com os demais nas aulas anteriores, ok? Agora no tu. Das, depois dá, damos, dais e dan. Ok? Então daí tem um vestígio lá de quando termina com ar, a gente segue a regrinha da terminação. Só que percebe que no vosotros, dais, não recebe acento. Ok? Então doi, das, dá, damos, dais e dan. Depois o verbo ir. Ele é completamente diferente, assim como no português, né? Ele tem só essa terminaçãozinha ir, ele já é o verbo só com isso. E daí, na hora de conjugar, ele muda completamente, porque daí o ir já some e aí assume com a letra V, né? A raiz já some, a raiz ir some, aí ele começa adota uma nova raiz, que é com V igual a gente, né? Eu vou, e daí ele segue as regrinhas. Então, ó, yo voy, né? Que já fugiu um pouco da caixa, porque o yo, a marcação é o o, e aí foi que nem o verbo dar, né? Terminou em OY, então voy, né? Que nem no doi. Depois vas, ok? Va, vamos, vais e van, ok? Então aí eu não coloquei o V em vermelho porque ele inteiro saiu da raiz, né? O V não é a raiz do verbo no infinitivo, então que nem o dar, que seguiu o D normal. O V não, né? O V foi criado ali uma outra raiz que não vinha lá do infinitivo, então por isso tudo em preto, tá? Mas ali os finais têm os vestígios, né? O as, a, amos, ais, an. Só o primeiro que fugiu mesmo. 3. Verbo ver. Olha o que acontece. Veo, né? Então não sai esse que terminou no e bota o para ficar vo, né? Comer, tira o põe o como. Aqui não pode fazer isso. Ver, vo, não, é veo. Então só tira o R. Então já fugiu um pouco da regra. Mas aí depois ele segue normalmente, tá? Olha lá, vês, vê, vemos, veis e ven. E o veis também não tem acento, assim como dais e nem vais, ok? O 4, que é o verbo saber. O yo sai completamente, ó, se, né? Então não foi com aquela terminação que a gente está acostumado com a marcação o. Aí foi diferente, se. Aí depois, sabes, normal, sabe, sabemos, sabeis e sabem. Aí o eis lá da terminação do vosotros já assume a tilde novamente. Número 5, caber, né? Caber.
que é o verbo caber mesmo, né? Dar é dar, ir é ir, ver é ver, ver é ver, saber é o próprio saber e o caber é caber mesmo. Então, olha que diferença. Caber ficou quepo. Então, a gente fala eu caibo na caixa, né? E eles falam yo quepo. Tá? Então mudou completamente. Aí depois volta. Tu cabes, ele cabe, nosotros cabemos, vosotros cabéis, com acento, e ellos caben. O 6. Verbo haber, né? Que é o verbo haver, o verbo ter, né? Yo e mudou completamente também, né? Tu has, él ha, nosotros hemos. Aí o vosotros vira nosso amiguinho, né? Aí fica habéis. E daí ellos han. Ok? Então o haber a gente pode falar que é o mais estranho, assim vamos dizer. E juntamente com o ir, né? São os dois mais estranhos que muda completamente as coisas. O ir ainda é porque saiu a raiz, né? Botou um V lá e o primeiro saiu diferente, na primeira pessoa, né? Voi. E o haber é porque muda completamente, só permanece o H, mas muda o E, as, a, hemos, an. E o único que fica amiguinho é o desculpa, o vosotros, né? Que fica habéis. E a tilde continua ali. Ok? Então, dar, ir, ver, saber, caber e haber. Ok? Bom, espero que vocês tenham gostado da nossa aula. E por hoje é só. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, por favor, clique no quadradinho que está aparecendo na sua tela, escrito se inscreva e fique a par de todas as nossas aulas, de todos os nossos vídeos conforme vão sendo publicados. E assim é uma maneira de você estar ajudando a gente sempre se manter aqui. Ok? E se você quiser assistir a próxima aula, por favor, clique no quadradinho que está aparecendo na sua tela, escrito aula 15. E é isso aí. Bons estudos, até a próxima e tchau, tchau!